viu? Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evangelho hoje de forma híbrida e presencial e virtual, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Número 130. A lição fala na esfera íntima. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina, da qual todos os seres são peças importantes. A cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente, em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendemos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e que o tempo é nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e de colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como os bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Que assim seja. Prosseguindo com o nosso evangelho, vamos fazer a nossa oração. Agradecendo a espiritualidade bondosa, a Deus, a Jesus, por tudo que eles nos dão, pelas oportunidades de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer por esse dia maravilhoso de hoje, por tudo que recebemos, que muitas vezes nem reparamos. Muito obrigada, Senhor, que a tua paz esteja sempre em nossos lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade no Evangelho do Centro Espírita Allan Kardec, hoje
nós vamos analisar a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pergunta e a resposta é do Espírito São Luís. A pergunta é: o homem está em agonia, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será permissível poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Essa pergunta, o Espírito São Luís, primeiro nos fala a respeito da duração da vida, e é determinada por quem a duração da nossa vida? A doutrina espírita nos esclarece que Deus nos criou como princípio inteligente do universo, o Espírito, e como foi Deus que nos criou, só Ele tem direito de tirar a vida. Então, aqui nós já percebemos que esse gesto de piedade, vamos dizer assim, aquele que percebe a vida como sendo basicamente entre o nascimento e a morte, parece um gesto de piedade, mas de acordo com os espíritos não é um gesto de piedade, não. Porque só quem pode tirar a vida é Deus. E todos nós temos uma programação encarnatória. Então, como colocam os espíritos, é importante a gente lembrar que todos nós temos provas e expiações para a nossa vida aqui no planeta. Então, muitas vezes esses momentos a mais de sofrimento que alguém que está doente passa é muito importante para o futuro. Então, aqui também nós estamos analisando o que? A eutanásia. E é uma palavra que significa boa morte. E consiste em abreviar a dor e o sofrimento do enfermo incurável. E a gente fica pensando, não seria uma prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Olha só, normalmente a gente pensa assim, os médicos pensam, olha, ele está sofrendo. Vamos desentubar, vamos apressar a sua morte para que ele não sofra. E aí voltamos àquilo que nós colocamos antes. A eutanásia não deve ser executada porque não nos compete tirar a vida. E quantas vezes, olha, tivemos agora, acho que 1 ou 2 semanas atrás, um exemplo. Um jogador de futebol teve uma parada cardíaca, estava morto no estado vegetativo, se pensou em desligar os aparelhos para que ele retornasse à pátria espiritual, mas decidiram mantê-lo em aparelhos. E o que aconteceu? Dias depois ele retornou à vida. Então, quem somos nós para poder compreender a programação encarnatória de alguém? Então, no livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, também nos coloca isso. Diz ele, o homem não tem direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de uma medida benfazeja. Achamos que estamos fazendo bem e, no fim, acabamos aí prejudicando o espírito, porque muitas vezes esse espaço de um dia, uma semana a mais que o espírito esteja nessa situação de sofrimento é extremamente importante para quê? Para a vida futura, porque a vida não acaba com a morte, não. A morte para nós é como trocar de roupa. Todo dia não tomamos banho, trocamos de roupa? Então o espírito, no final da encarnação, deixa aquele corpo que ele não vai usar mais e retorna à pátria espiritual. Com o quê? Com as experiências que ele viveu. E muitas vezes, aquele momento final ali é extremamente importante para quê? Para evitar problemas no futuro. Então, e às vezes a gente pergunta, mas ele está numa doença terminal. Não é um gesto de piedade? Não. Também não é um gesto de piedade. Por quê? Quem sabe quais são os desígnios de Deus? Pode muito bem aquela pessoa, e já tem acontecido que a gente chama de milagre, mas é o quê? É a intervenção dos espíritos para que aquela pessoa retome a sua vida. Então a gente pergunta também,
Que benefício traz o sofrimento prolongado para o espírito? Ele traz algum benefício? Sim, porque enquanto o corpo está ali, muitas vezes a pessoa está em estado de coma, o espírito continua ativo, continua vigilante. Ele percebe, ele vê, ele ouve tudo aquilo que está acontecendo no seu derredor. E então, aqueles momentos são importantes para quê? Para que ele faça uma reflexão a respeito da sua vida passada. Então, esta é a finalidade da vida vegetativa. Então, e aí vem a pergunta oposta. Então, é válido prolongar a vida de um doente desenganado? E a resposta dos espíritos é sim, é válido. Quem sabe se no último momento, ao exalar o último suspiro, ele recobra alguns instantes as faculdades e nessa hora ele pode olhar o seu passado, se arrepender das coisas erradas que fez, porque quem não faz coisas erradas na vida? Todos nós. Todos nós cometemos erros e muitas vezes aquele momento é o momento do arrependimento que vai dar prosseguimento, porque a justiça divina, ela atinge a encarnação atual, as encarnações anteriores e também as encarnações futuras. Então, naquele momento terminal ali, recobra a consciência, se arrepende do mal, do que fez de errado, isso vai poupar muito sofrimento na parte espiritual, para depois começar a se refazer. Então, fique bem firme na nossa mente que a eutanásia não deve ser uma solução, e sim tentar prolongar a vida o máximo possível para que aquela experiência seja bem sucedida. Obrigado a todos. E hoje nós vamos fazer a nossa irradiação. Vamos pedir à espiritualidade amiga que ampare o espírito da Simone, que era nossa companheira do Evangelho, e retornou à pátria espiritual. Vamos orar por ela. Isso é a minha. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. No começo nós agradecemos, agora vamos pedir. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa, que está sempre a nos amparar, harmonia para todos os nossos lares. Que Jesus, na sua infinita bondade, visite os hospitais, dando um afago, um carinho a todas aquelas pessoas que estão lá com dores, os familiares. Que Jesus, na sua infinita bondade, visite as casas dos doentes, amparando, protegendo. E a espiritualidade bondosa, que visite também os asilos. Pedimos também por este grupo que faz oração todos os dias, pela união dele. Pedimos também pela nossa querida Simone, que partiu hoje para a pátria espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade, a espiritualidade amiga, a receba com muito carinho, que ela seja bem recebida, que estamos aqui a orar sempre por ela e que por ela e pela sua família nesse momento tão difícil. Jesus amado, espíritos bondosos, pedimos também por as crianças, muitas vezes órfãos de pais vivos. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, cuide delas. Pai amado, espíritos bondosos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje,
Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E também a todos aqueles que nos visitam em nossas casas para fazer o nosso evangelho, que, se quiseres mais esclarecimento, venham até o Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, que serão bem recebidos, com muita paz e muito amor. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre. E que assim seja. Uma boa noite a todos.